Ponto forte visualizado em trabalho de Carille em momentos iniciais na equipe do Vasco, acerto importante com o atacante e assinatura feita no Cruz Maltino. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Uma das reais intenções e objetivos do técnico Fábio Carille, assim que desembarcou no Rio de Janeiro para assumir o comando do Vasco, era fazer com que o seu jogo pudesse ter um controle de posse de bola e assim utilizar muito bem do meio de campo para dominar os compromissos. Assim, o treinador iniciou a sua trajetória como técnico e iniciou também todos os trabalhos na busca e no objetivo de fazer com que isso pudesse se concretizar na prática. Nos primeiros jogos em que a equipe principal do Vasco, juntamente com o técnico Carille, puderam visualizar principalmente a trajetória e todo o comportamento da equipe comandada por Carille, o torcedor Cruz Maltino gostou do que viu, pelo menos durante o último compromisso em que o Vasco conseguiu vencer de uma forma mais expressiva a Portuguesa do Rio de Janeiro. Carille já mostrou ao torcedor vascaíno que o meio de campo será a espinha dorsal deste time atual. Durante os primeiros compromissos, o Vasco enfrentou Madureira e a Portuguesa, saindo vitorioso com os placares de 2-0 e 4-1 respectivamente. As vitórias também tiveram características bem visíveis pelo lado do torcedor, que claramente observou uma equipe com as características mencionadas por Carille assim que chegou ao Vasco. Em 2025, pelo menos no atual momento, o Vasco possui um meio de campo bem mais robusto do que nos anos anteriores, com jogadores e com uma vasta opção que permite com que Carille possa conseguir transformar essa área do campo em um ponto forte nessa equipe atual. Ele tem utilizado da formação que permite uma boa distribuição dos jogadores no meio de campo e garante que o Vasco possa ter o controle da posse de bola durante a grande maioria do tempo, como assim foi durante os dois jogos iniciais que a equipe principal foi lançada a campo. Obviamente, o Vasco se deparará com compromissos de um nível de dificuldade infinitamente maiores durante o ano de 2025. Mas a característica atual do Cruz Maltino tem colocado muito esse lado de posse de bola e a participação do meio de campo como um lado extremamente significativo. Após muitas especulações, o Vasco enfim conseguiu chegar a um acordo para a renovação de contrato de seu principal atacante, o Pablo Verrete, jogador que agora firmará um vínculo até o final de 2026. Após algumas negociações, o clube e o jogador argentino conseguiram resolver os detalhes e firmaram um novo acordo. O argentino, cujo contrato original terminava em dezembro de 2025, agora ficará no Vasco por mais um ano, garantindo que o clube não perca seu artilheiro sem nenhum custo no meio do ano. Assim, desde a chegada de Pablo Verrete, ainda no meio de 2023, ele conseguiu se tornar uma figura muito importante para o Vasco. A presença dele lá naquela temporada de 2023 já havia sido muito crucial na luta contra o rebaixamento, mostrando não só a habilidade de marcar gols, mas um jogador que também assumiu um papel de liderança dentro do time. Já em 2024 conseguiu se destacar ainda mais. Iniciando a temporada desde o início, o jogador foi artilheiro do clube na temporada. Conseguiu ter gols decisivos em várias partidas e ajudou o Vasco a obter vitórias importantes e conseguir consolidar a sua posição como o principal centroavante da equipe. Muitas conversas aconteceram até que, de fato, uma resolução pudesse acontecer entre Vasco e Verrete. Houve impasse sobre o salário, principalmente, onde o jogador gostaria de ter uma valorização salarial e que de fato aconteceu. Ele receberá essa valorização, reconhecendo também o seu desempenho durante a última temporada e também desde o momento em que esteve entrando para o elenco do Vasco e desempenhando nos últimos anos o papel de um artilheiro que sim ajudou muito o Vasco em momentos decisivos, onde o jogador conseguiu aparecer e
ajudaram o Cruz Maltino de forma bem significativa desde 2023 no plantel do Vasco. Verratti agora com vínculo até a finalização da temporada de 2026. O Vasco conseguiu resolver uma questão que estava pendente há um determinado período e dessa forma conseguiu acertar a assinatura e o clube, o atacante Serginho, chegaram a um acordo para a rescisão do contrato. Uma decisão que faz com que o Cruz Maltino possa abrir espaço e fazer com que o jogador tenha a oportunidade de agora alcançar um novo clube que possa dar a oportunidade de que ele possa jogar de forma mais frequente. O próprio presidente Pedrinho confirmou a notícia e marcou o fim da passagem de Serginho pelo Vasco nesse ano de 2025. Ele, que foi uma contratação feita pela 777, não havia fazendo mais parte dos planos do clube para a temporada atual. Dessa forma, passou a maior parte do tempo no banco de reservas após o empréstimo para a equipe do Criciúma em 2024. Sem conseguir um lugar entre os titulares, a rescisão de contrato foi o melhor caminho a ser feito nesse momento, que não só libera o jogador para novas oportunidades, mas que também abre um espaço importante no orçamento do Vasco para a contratação de um novo atacante que possa chegar ao clube e ser melhor aproveitado para o técnico Fábio Carille. Agora, com a saída de Serginho, que salvou o Vasco com o gol contra o RB Bragantino ainda durante a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, o Vasco ganha uma folga na folha salarial e isso permite com que o clube possa ter um valor a mais em relação à folha salarial para conseguir contratar um jogador que possa chegar com a característica relacionada a um atleta ofensivo e que permita com que o Cruz Maltino possa fazer um esforço maior a contratar um atleta que chegue para ser utilizado de maneira muito imediata pelo técnico Fábio Carille, que nesse momento tem precisado sim de jogadores que possam atuar pelas beiradas do campo. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.